queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus para o nosso ensino no livro do profeta Daniel. Profeta Daniel, capítulo 10. Versos de 1 a 21, todo o capítulo 10 de Daniel. Está escrito: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me untei com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei. E eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu, e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes por que eu vim a ti?
eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Amém. Eu quero meditar com os meus irmãos hoje sobre o tema: um homem conhecido na terra, temido no inferno e amado no céu. Um homem conhecido na terra, temido no inferno e amado no céu. Amados, Daniel fez parte do primeiro grupo que foi levado para a Babilônia, no cerco primeiro de Jerusalém, no ano 606 a.C. Ele fazia parte de uma família nobre, e estrategicamente Nabucodonosor levava esses membros da nobreza para o seu palácio, dando a eles um banho de cultura babilônica e caldeia, para então usá-los como instrumentos de seu projeto, no próprio domínio do seu povo. Daniel foi arrancado da sua cidade, da sua família, da sua terra, da sua religião, da sua cultura, ainda muito jovem. E a cidade de Jerusalém, mais tarde, no ano 586, foi arrasada, foi destruída, foi queimada por Nabucodonosor. Muitos foram levados cativos para a Babilônia, para um amargo cativeiro de 70 anos. Os outros ficaram no meio de escombros, debaixo de grande opróbrio. Daniel é levado para a Babilônia, mas Daniel se torna maior do que a Babilônia. Ele não se deixou aculturar, ele não vendeu sua consciência, ele teve firmeza granítica para enfrentar tanto a sedução do poder como as pressões do poder. Manteve-se íntegro, vida ilibada, caráter impoluto, fé inabalável, e Deus o honrou. A Babilônia caiu, mas Daniel permaneceu de pé. Agora é um outro império que domina o mundo, o Império Medo-Persa. E Daniel se revela para nós ao longo do seu livro e ao longo da sua história como um homem de oração, como um intercessor. Se não, vejamos, no capítulo 2, versos 17 e 18, Daniel está orando com seus amigos, porque há um decreto de Nabucodonosor mandando matar todos os magos da Babilônia. E ele reúne os seus amigos e ora pedindo a Deus discernimento para interpretar o sonho de Nabucodonosor, o que Deus lhe concede, evitando a matança. Depois, no capítulo 6, versículo 10, Daniel já está sentenciado à morte, a ser lançado na cova dos leões. E apesar disso, diz a Bíblia que ele abre as portas da sua casa para as bandas de Jerusalém e ora a Deus, e dá graças a Deus, e Deus o livra da morte. Depois, no capítulo 9, versículo 3, Daniel está orando de novo, confessando os seus pecados, e os pecados do seu povo a Deus, pedindo restauração para aquela nação. E agora no capítulo 10, versos 1 a 3, Daniel está orando novamente em favor da sua nação. Esse texto, obviamente, enseja-nos algumas lições, e é de bom alvitre ressaltar que este texto ensina-nos não apenas sobre oração, mas também sobre batalha espiritual, como veremos daqui a pouco. Hoje eu queria pensar com vocês sobre as marcas deste homem que é conhecido na terra,
temido no inferno e amado no céu, um intercessor por excelência. Que marcas tem esse homem? Em primeiro lugar, irmãos, este é um homem que recebe o fardo do seu povo sobre os seus ombros. Confira comigo versos 1 a 3 do texto lido. A primeira coisa que você vai notar é que ele recebe uma palavra de Deus, revelada por Deus, uma palavra verdadeira, diz o verso 1, que envolvia um grande conflito. E ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. E naqueles dias, diz o texto, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. E o verso 3 diz que ele jejua durante 3 semanas inteiras. A grande questão aqui é esta: por que ele está orando? Por que ele está chorando? Por que ele está jejuando? Qual é o pano de fundo? Qual é o background? O que está por trás dessa experiência de Daniel? Meus amados, o que está acontecendo é o seguinte: ele começa a perceber, ao ler o livro do profeta Jeremias, que o cativeiro de Israel duraria 70 anos. E eu queria que você entendesse onde ele leu no profeta Jeremias, porque você pode comparar o que está escrito no capítulo 9 de Daniel, versículo 2, está escrito aí: no primeiro ano do seu reinado, reinado de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com orações e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Mas a pergunta é: mas o que ele leu no profeta Jeremias? Qual foi a parte do livro do profeta Jeremias que ele leu? Por favor, vá comigo rapidinho para Jeremias capítulo 29. Preste atenção. Foi esse texto que ele leu. Jeremias 29, a partir do verso 10. Foi exatamente essa porção que ele leu que mudou a história dele, que mudou a vida dele como intercessor. Verso 10 diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. E agora está escrito em Jeremias 29, versículo 11: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Se você perceber, Daniel, ao ler o profeta Jeremias e saber que a profecia estava se cumprindo, porque os 70 anos haviam chegado, mas havia outra condição: o povo haveria de voltar-se para Deus e buscar a Deus de todo o seu coração, e isso não estava acontecendo. É então que ele começa a orar, e ele começa a jejuar pelo povo e a confessar os pecados do povo. Mas agora ele está numa outra fase, uma outra circunstância. Agora ele recebe uma nova revelação. Agora não é pela leitura de um profeta, agora é por uma revelação expressa de Deus a ele, às margens do rio Tigre. E diz a Bíblia que ele entendeu a visão, que ele entendeu a revelação, que ele teve discernimento. E ele começa a perceber, irmãos, notem vocês, no versículo 1, a palavra era verdadeira, capítulo 10, verso 1, e envolvia grande conflito. Que conflito? Que conflito? É preciso entender a história. Parte do povo voltou depois desses 70 anos de cativeiro. Se eles foram levados em 586, em 516 eles voltam. Só que muita gente ficou na Babilônia e não queria voltar mais. Muita gente gostou da Babilônia.
se enraizou na Babilônia, se aculturou na Babilônia, foi tragado pela Babilônia. E pior do que a chibata da Babilônia foi a amizade da Babilônia. Pior do que o ódio do mundo é a amizade do mundo. Pior do que a perseguição do mundo é o abraço do mundo. É quando o povo de Deus passa a gostar do mundo, passa a fazer parte do mundo, passa a pensar como o mundo, passa a viver como o mundo, passa a se inserir no mundo e não mais querer sair dele. E aqui está esse homem nesse grande conflito, percebendo que tem gente que está gostando da Babilônia e não quer voltar, mas ele tem um outro problema. Ele está a mais de 1000 quilômetros de Jerusalém. Os que voltaram para Jerusalém, diz o texto, que voltaram, começaram a construir o templo, mas a cidade estava cheia de escombros, eles eram pobres, e logo que começaram a construção veio a oposição dos samaritanos, e diz a Bíblia que os samaritanos mandaram cartas para o rei, e o rei levantou embargos legais à construção do templo, e o povo entrou num processo de desânimo, e largaram para lá a obra de Deus, largaram para lá o templo, e cada um foi cuidar dos seus negócios, cada um foi cuidar das suas fazendas, dos seus sítios, das suas plantações, a construir suas próprias casas, e a casa de Deus ficou em ruínas. E então Deus levanta o profeta Ageu para dizer para eles que era hora deles construírem a casa de Deus, de priorizarem a casa de Deus, de deixarem as coisas da terra e terrenas e temporais em segundo plano, para buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E Deus levantou o profeta Zacarias para tratar da vida espiritual do povo, e o profeta está a mais de 1000 quilômetros recebendo a revelação de Deus, desta grande tensão que o povo está vivendo, e por isso ele sente o fardo do povo, e chora pelo povo. O que isso está nos ensinando, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, nenhum de nós pode orar pela igreja sem sentir peso no coração. Sabe por que nós não oramos como Daniel? Porque nós não choramos como Daniel? Porque nós não jejuamos como Daniel? Porque o fardo do povo de Deus não cai sobre nós. Quando Daniel começa a entender o conflito que esse povo está vivendo, o drama que esse povo está vivendo, um aqui sendo tragado pela Babilônia, outro lá, enfrentando pobreza, enfrentando escombros, enfrentando oposição, enfrentando os embargos legais, desanimado. Isso pesa no coração desse homem. E se você olhar, todas as pessoas de Deus que viveram essa mesma situação fizeram o mesmo. Jeremias chorou diante de Jerusalém, Neemias chorou ao saber que a cidade estava debaixo de escombros. A grande pergunta é se você e eu temos chorado pela igreja, se a gente sente o peso sobre os nossos ombros, se isso dói no nosso coração. Mas prestem bem atenção, irmãos, um homem conhecido na terra, amado no céu e temido no inferno, é um homem que não só sente o peso sobre os ombros, mas é um homem que jejua e ora pelo povo. Olha comigo, versículo 3, por favor. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me untei com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Olha o versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, esse humilhar-te perante o teu Deus passa pelo jejum que ele fez. Prestem atenção, amados, que Daniel agora não apenas ora, não apenas chora, não apenas pranteia, mas Daniel começa a jejuar. Para quê? Para se humilhar. Quando você jejua, você se abstém do bom para receber o melhor. Quando você jejua não para estadiar a sua espiritualidade,
não como uma penitência meritória, não como um regime para emagrecer, mas você jejua com um propósito: eu preciso me humilhar diante de Deus, eu preciso ser trabalhado por Deus, eu não posso ser um intercessor eficaz a não ser que primeiro Deus trabalhe na minha vida como um intercessor. E ele está se humilhando diante de Deus porque tem uma causa urgente. E qual a causa urgente? Não é a causa dele, pessoalmente dele, é a causa do povo de Deus. Primeiro, de um povo que está flertando com o mundo. Segundo, de um povo que está enfrentando oposição e dificuldades e não tem pique, não tem ânimo e não tem disposição para enfrentar a oposição e ao mesmo tempo se lançar na obra de Deus, está recuando. Agora eu pergunto aos irmãos: será que esse problema existe hoje? Você vê algum crente hoje flertando com o mundo? Você vê hoje algum crente que está na igreja, mas o coração está no mundo? Você vê algum crente hoje que o coração dele não se empolga com as coisas de Deus? Que ele ama o mundo, que ele é amigo do mundo, que ele se conforma com o mundo, que ele é tragado pelo mundo? Você vê hoje crentes ou igrejas que, em face das dificuldades circunstanciais, desanimam e cada um vai cuidar das suas próprias coisas, deixando a casa de Deus desamparada ou deixando a casa de Deus em segundo plano? Será que não deveríamos nós hoje ter o mesmo compromisso de Daniel, de nos humilharmos diante de Deus em oração, em pranto e em jejum? Notem vocês que esta é certamente uma área da nossa vida que nós precisaríamos cultivar e desenvolver. Nós desaprendemos essa questão do jejum. Se nós pudéssemos falar que precisamos jejuar porque é um tempo de crise, você acha que numa crise não está aí? Você olha para o Brasil, não tem crise? Você olha para o governo, não tem crise? Você olha para as instituições, não estão em crise? Você olha para as famílias brasileiras, não estão em crise? Você olha para a igreja, não está em crise? E nós vamos viver gostosamente na nossa redoma, sem chorarmos, sem prantearmos, sem jejuarmos, sem pedirmos para Deus restauração? É muito importante entender a motivação desse homem, por que ele está orando, por que ele está jejuando. Primeiro, ele está jejuando e orando e chorando, porque muitos judeus se esqueceram de Jerusalém. E eles haviam até chegado a dizer: que seque a minha mão direita, se eu me esquecer de ti, Jerusalém. É só ler o Salmo 137. Mas eles esqueceram. O mundo é assim, irmãos, o mundo, na linguagem bem a nossa popular, é como você botar um sapo dentro de um caldeirão de água e tampar o caldeirão e ir esquentando a água pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. Daqui a pouquinho está cozinhado dentro da água e nem percebeu. As pessoas vão sendo atraídas, pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. Daqui a pouquinho a Babilônia se torna o seu lar. Você não percebeu. Você pensa como a Babilônia, você age como a Babilônia, você reage como a Babilônia, você faz parte da Babilônia. Isso está incomodando o profeta. Incomoda a nós. Segundo lugar, irmãos, um homem conhecido na terra, amado no céu e temido no inferno, é um homem que recebe visitação especial do céu. Vejam comigo os versos 4 a 12. Nos versos 4 a 6, há uma descrição deste anjo que fala com ele. E aqui está a linguagem de um homem vestido de linho. É curioso que muitos estudiosos, como o Dr. Stuart Olyott, Carvalhoz, Jung, Leopold e tantos outros, ao olharem essa descrição dos versos 4 a 6, chegaram à seguinte conclusão: não, isso aqui é uma teofania.
Esse é o próprio Jesus. Porque na verdade não tem nenhum outro texto semelhante a este que esteja tão intimamente ligado a Apocalipse capítulo 1, daquela revelação que João teve de Jesus no livro de Apocalipse, na ilha de Patmos. Lembram-se disso? Era o dia do Senhor, ele escuta atrás dele uma voz como voz de trombeta, dizendo: que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. E quando ele se volta para ver quem falava com ele vê um semelhante a filho do homem, cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo, pés como bronze polido, a voz como voz de muitas águas, as mãos segurando a igreja, o rosto brilhando como o sol no seu fulgor, e como também João caiu como morto aos seus pés. Porém, e não obstante este homem aqui tem praticamente as mesmas descrições, concordo com outros irmãos como Calvino, Oswald Litz, Wallace, quando diz que não se pode aqui configurar Jesus Cristo pré-encarnado por uma razão decisiva que está no versículo 13. Você pode ler o 13 comigo? Todos nós, a uma só voz, vamos lá? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Toda a igreja comigo, por favor, vamos juntos? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então penso eu que o verso 13 é decisivo. É impossível você imaginar que o Cristo pré-encarnado precisasse, numa batalha espiritual, de socorro, de ajuda, de um arcanjo para vencer, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade, nos céus e na terra. Logo, nós não poderíamos imaginar que esta figura aqui, do 4 a 6, seja do Cristo pré-encarnado, mas de um anjo de Deus, está se revelando a ele, trazendo essa revelação para ele. Segunda coisa que eu queria chamar a sua atenção é a reação de Daniel diante desse anjo. Em primeiro lugar, discernimento, versículo 7, olha aí comigo: só eu, Daniel, tive aquela visão, os homens que estavam comigo nada viram, não obstante caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. É coisa curiosa isso, irmãos, só Daniel discerne a voz. Por que talvez? Porque Daniel está orando, porque Daniel está pranteando, porque Daniel está jejuando. Quanto tempo? 21 dias. Às vezes, meus irmãos, a gente vem para um culto, a gente está perto de gente de Deus, a gente escuta uma voz, mas não discerne. Às vezes a gente não entende, a gente foge, a gente esconde, porque não houve preparação. Daniel se preparou, Daniel tem um fardo no coração, Daniel sente o peso do povo, e quando o anjo de Deus se revela, só ele entende o que está acontecendo, tem discernimento espiritual. Os outros fugiram, os outros se esconderam. Mas não só discernimento, mas o verso 8 fala que houve quebrantamento. Olha comigo o verso 8: fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. O que eu acho curioso, que o mesmo aconteceu com João na ilha de Patmos, quando ele teve a visão do Cristo da glória, e aqui vem da parte de Deus um anjo glorioso, e diz o texto que ele cai, e ele está sem forças, e João caiu como morto. Isso representa para nós algo glorioso, irmãos. A glória de Deus é tão sublime, é tão esmagadora, e é tão fulminante para a nossa fraqueza, que nós não conseguimos ficar de pé diante da manifestação de Deus. Há pessoas que têm muita intimidade com Deus nas palavras do discurso, mas não têm experiências com a intimidade de Deus quando Ele se revela.
porque ninguém pode ficar de pé quando Deus se manifesta com a sua glória e com o seu poder. Leia a sua Bíblia e você verá isso. Mas ele encontra também nessa revelação do anjo consolação. Olha o versículo 12 comigo. Você pode ler o 12 comigo, por favor? Vamos lá? Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. E eu pergunto a você, que tipo de consolação ele recebe? E eu vou lhes dizer que algumas dessas consolações estão claras. Primeiro, olha aí, ele recebe a revelação a partir do verso 11, primeiro, que ele é um homem muito amado. Você já parou para pensar o fato de você ser muito amado no céu? Seu nome é dito lá entre os anjos? Olha, aquele lá é o Daniel. Os anjos comentam: ó, este ali é o Daniel. E aquele Daniel é um homem muito amado. Ele é muito amado no céu. Você já pensou o que é escutar isso? Que você é amado no céu, muito amado no céu? Segundo, o anjo traz consolação para ele ao afirmar que as suas orações foram ouvidas. Ouvidas desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e humilhar perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Oh, irmãos, isso é maravilhoso. Deus escuta a nossa oração. Os céus se movem para atender a sua oração. Não tem nada mais poderoso na terra do que um santo de joelho, porque muito pode, em sua eficácia, a súplica do justo, diz a Escritura. Terceiro, ele ouve que Deus aciona um anjo, e pela descrição dos versos 4 a 6, um anjo cheio de esplendor, para ser um mensageiro da resposta à oração de Daniel, porque olha o finalzinho do verso 12, e por causa das tuas palavras é que eu vim, louvado seja Deus, porque os anjos são ministros de Deus em favor dos que creem. Eles estão a serviço da igreja, eles são diáconos da igreja, eles estão lá no céu, ao comando do Deus eterno, para servirem os santos, e quando a igreja ora, os céus se movem em resposta à oração da igreja. Mas eu quero trazer o terceiro ponto dessa mensagem. Um homem amado no céu, conhecido na terra e temido no inferno, é um homem que recebe resposta às suas orações. Em primeiro lugar, resposta imediata, conforme estamos olhando no versículo 12. Daniel aplicou o coração para fazer duas coisas. Primeiro, para compreender. Tem um conflito. Nós não tinha naquela época comunicação como tem hoje. Seu povo está a mais de 1000 quilômetros longe dele, lá em Jerusalém. E você sabe disso porque quando Neemias recebe a visita de Anani, ele que viveu lá no palácio, servindo ao rei, ele quer saber notícias da cidade, do sepulcro dos seus pais. E ele fica alarmado quando fica sabendo que a cidade do sepulcro dos seus pais está debaixo de opróbrio, cheio de escombros. E aqui está Daniel, a mais de 1000 quilômetros, sabendo que tem um conflito lá longe. E ele pede a Deus discernimento, ele pede a Deus sabedoria, ele pede a Deus compreensão. E ele ora, e ele chora, e ele jejua. E Deus revela para ele. Porque ele ora, e jejua, e chora, e clama a Deus, e Deus então traz discernimento e revelação. E ele está escutando uma coisa: olha, Daniel, desde o primeiro dia que você se dispôs a buscar compreensão e a se quebrantar, a resposta foi dada. Aqui tem algo maravilhoso para nós pensarmos. Michael Green disse que
os teólogos deveriam ser evangelistas e os evangelistas deveriam ser teólogos. Às vezes quem mais estuda teologia não quer pregar. Às vezes quem quer pregar não quer estudar teologia. Eu vou mudar a figura agora. Os teólogos deveriam ser homens de oração e os homens de oração deveriam ser teólogos. Daniel está querendo compreender. Daniel está debruçado sobre a Bíblia. Daniel está estudando as profecias. Daniel está querendo compreensão das coisas de Deus. Mas este homem que compreende as coisas de Deus, que mergulha nas Escrituras, é um homem de joelhos dobrados, é um homem de lágrimas nos olhos, é um homem de rosto molhado, é um homem que se humilha na presença de Deus em jejuns. Mas a resposta não é só imediata, a resposta é mediada. Porque o verso 12b diz que o anjo diz para ele: é por causa das tuas palavras é que eu vim. Oh, amados irmãos, isso me encoraja tanto. É saber que orar não é uma questão de sugestionamento psicológico. Orar não é apenas uma sensação gostosa de você se sentir bem. Ah, puxa vida, eu acabei de orar, parece que eu estou leve. Vai sair um peso. Aí você fez uma espécie de faxina da mente. Você fez uma espécie de viagem pelos corredores da sua própria alma. Foi tão gostoso. É muito mais que uma sensação de bem-estar emocional. Orar é entrar numa batalha, irmãos. Orar é bombardear o céu. Orar é você falar com quem está no trono. Orar é você conversar com aquele que pode mudar os acontecimentos da história em resposta da sua oração. Orar é você saber que Deus pode escalar um anjo da mais alta patente celestial para dizer: vai lá e comunica ao meu servo que desde o primeiro dia em que ele aplicou o seu coração a compreender e se humilhar, é que eu ouvi a oração dele. Mas em terceiro lugar, irmãos, essa resposta não foi apenas imediata e imediada. Em terceiro lugar, essa resposta foi resistida. Confira comigo o versículo 13. Vamos ler de novo o versículo 13, vamos lá? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Notem vocês que há só 2 anjos na Bíblia que são mencionados por nome: Gabriel e o arcanjo Miguel. Esse Miguel tem um ministério muito específico em relação ao povo de Deus. Só passa uma página da sua Bíblia, o capítulo 12 de Daniel, versículo 1. Está escrito aí: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo. Agora pense comigo numa imagem, numa figura que o Dr. Francis Schaeffer, que é considerado talvez o melhor intérprete do cristianismo do século XX, eu acho que eu fui muito feliz na figura dele. Ele disse que o mundo é feito de uma casa de 2 andares. O primeiro andar é o andar físico, terreno, visível, audível, palpável. O andar de cima é o que a Bíblia chama de regiões celestes, onde você não vê, mas é real. É real. O que é curioso é que quando Daniel aplica o seu coração para entender e para se humilhar, chorar, orar e jejuar, e a resposta é deferida, e a resposta é despedida. Diz o texto que esse anjo, que tem essa característica dos 4 a 6, até semelhantes ao próprio Cristo pré-encarnado, sai para dar a resposta. Ele encontra resistência no mundo espiritual. E essa resistência dura 21 dias.
numa batalha que está sobre a sua cabeça e você não está vendo. A guerra espiritual entre os anjos de Deus e os anjos do mal. E quando a igreja ora no primeiro andar, no andar de cima se trava uma luta. E diz o texto, no versículo 13, que foi necessário que o arcanjo Miguel viesse para ajudá-lo, para que ele obtivesse vitória sobre os reis da Pérsia. E fica claro, meus irmãos, que reis da Pérsia aqui não se trata dos reis humanos, físicos, porque não tem paridade de luta entre homens e anjos. Talvez a melhor prova disso, você conhece, é quando o rei Ezequias está cercado pelos exércitos da Síria, e Ezequias ora, e Deus manda apenas um anjo, que mata 185 mil soldados assírios. Então é óbvio que os reis da Pérsia aqui não são reis humanos. Eu só quero trazer à memória da nossa igreja que nós precisamos entender, irmãos, a sublimidade e a natureza do que é oração. Quando você for convocado para uma reunião de oração, não pense em você que é para a gente pedir para a unha desencravada do pé melhorar apenas. Nós estamos numa batalha, irmãos, de proporções cósmicas. E se a igreja não entende isso, ela não entendeu ainda o que é oração, a urgência da oração, a necessidade da oração, a relevância da oração, a importância da oração. Quarto lugar, um homem conhecido na terra, amado no céu e temido no inferno, é um homem que recebe discernimento dos propósitos de Deus na história, e ele recebe discernimento quanto ao tempo do fim. Olha o verso 14 comigo. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Oh, meus amados irmãos, aí você talvez precisasse ler bem devagar, com bastante calma, capítulos 11 e 12 de Daniel. Preste atenção nisso. Uma causa objetiva e concreta ele tem no coração. Quem está na Babilônia com ele, não quer voltar para Jerusalém. Quem voltou para Jerusalém, não quer fazer a obra de Deus. Isso pesa o coração dele. Aí ele ora, ele jejua, ele chora. E a resposta de Deus vem maior do que ele pediu para Deus. Diz: tá bom, meu filho, eu vou te dar entendimento, e eu vou abrir a cortina do tempo, e eu vou revelar para você coisas maiores, o meu plano até o tempo do fim. Não foi exatamente isso que aconteceu com João na ilha de Patmos, quando o imperador Domiciano pensou que estava destruindo a igreja, que estava levando para o exílio o único representante do colégio apostólico, o apóstolo João, já com mais de 90 anos, e quando ele pensou que estava tudo destruído, quando as portas da terra se fecharam para João, diz Apocalipse 4:1, que João escuta uma voz do céu: sobe para aqui, e eu te mostrarei, não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Segundo lugar, ele recebe discernimento quanto à batalha espiritual, conforme olhamos no versículo de número 13, e você pode ainda conferir versículo 20, olha aí, e ele disse: sabes porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia,
Como é que você está entendendo isso? Qual foi o império mundial que dominou a Pérsia? Império Grego. Império Grego. O que ele está dizendo é o seguinte: a luta prossegue. A igreja, irmãos, não tem pausa. A igreja não tem descanso nessa luta. Nós temos lutas no andar de baixo e nós temos lutas no andar de cima. A hostilidade ao avanço da igreja no mundo espiritual, irmãos. É por isso que você vê na carta aos Tessalonicenses, Paulo dizendo que o diabo bloqueou o caminho dele, da obra missionária. Temos que orar pelos missionários, temos que orar pelas nações, temos que orar para que Deus tire a venda dos olhos, temos que orar, irmãos, para que o povo de Deus não se acomode, temos que orar para que o povo de Deus se anime e coloque o reino de Deus em primeiro lugar na sua agenda. Mas ele teve discernimento não só da hostilidade, queridos, mas ele teve discernimento também do ajudador. Versículo 21, mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. O que ele está dizendo é o seguinte: vai ter luta sim, Daniel, mas vai ter também ajudador, vai ter também companheiro de batalha, vai ter também vitória, o povo de Deus vai triunfar, Daniel. A nossa luta não é contra sangue e carne, contra principados. Irmãos, é tão importante a igreja entender isto. Se nós não entendermos isso, nós vamos ver escombros, nós vamos ver embargos legais do rei da Pérsia, parando a construção, nós vamos ver samaritanos, nós vamos os ver Sambalás, nós vamos ver gente, mas nós não vamos discernir a essência dessa luta. Mas eu termino aqui, quinto e último lugar. Um homem amado no céu, conhecido na terra e temido no inferno, é um homem que recebe o toque especial do céu. Veja você que esta é a terceira vez que Daniel está recebendo um toque especial de Deus. A primeira vez está no capítulo 8, 18. Você pode ler comigo, por favor? Vamos juntos? Vamos lá? Em voz bem clara. 8, 18. Falava ele comigo, quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde me achava. Segunda vez, capítulo 9, verso 21, a igreja comigo de novo, vamos lá? Falava falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Agora capítulo 10, verso 16, vamos juntos? E eis que como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da tua visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Agora capítulo 10, verso 18, por favor, vamos juntos? Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu, verso 19, e disse: não temas, homem muito amado, Pai seja contigo, sê forte, até aqui. E agora, meus amados irmãos, 10, verso 19, já lemos, e agora, por favor, versículo 20, por gentileza, vamos juntos. E disse ele: sabes porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra os príncipes dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Eu chamo a sua atenção para 3 toques especiais que Daniel recebeu.
Primeiro toque, irmãos, versículos 10 a 14, foi o toque para ele se levantar. Toque para ele se levantar. Versículo 10: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele escuta: você é um homem muito amado. Sua oração foi ouvida desde o primeiro dia, e por isso eu ouvi. Eu não sei quantos estão aqui hoje prostrados. E agora eu não estou falando de prostração física, porque tem uma prostração pior do que a física. Abatidos, desanimados, sem força, sem ânimo, que precisa hoje de um toque de Deus para ficar de pé. E o que é que pode tornar você uma pessoa animada no meio de tantas lutas? Primeiro é saber que você é amado no céu. Segundo é saber que Deus escuta a sua oração. Terceiro é saber que Deus move o céu para trazer resposta à sua oração. Fica de pé, meu irmão. Fica de pé, minha irmã. Eu não pedi para vocês ficarem de pé fisicamente ainda. Podem sentar. Vocês estão muito atentos. Que coisa boa. Que coisa boa. Talvez ficar de pé fisicamente é mais fácil. Mais fácil. Mas eu estou dizendo no sentido figurado. Fique de pé, meu irmão. Fique de pé, minha irmã. Desanima não. Desanima não. Hoje você pode receber um toque de Deus para um ânimo novo no seu coração. O segundo toque que ele recebeu, versículos 16 e 17, está escrito: eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios, e então passei a falar. Quem sabe você, meu amado, precisa de um segundo toque de Deus nessa noite. Você é um crente, você é um servo de Deus, mas quem sabe você tem se calado, você tem se acovardado, você tem visto irmãos seus muito à vontade na Babilônia, você tem visto muitos irmãos seus que voltaram, mas por causa dos problemas desanimaram. E hoje Deus quer tocar-nos nesta noite, dizendo: abra sua boca, abra sua boca, fale, ore, não se conforme. Quem sabe Deus, por sua graça, toque os nossos lábios nesta noite. Mas Daniel recebeu um terceiro toque, versos 18 a 21. Ele recebeu um toque para ser fortalecido. Então me tornou a tocar aquele que semelhante a um homem e me fortaleceu e disse: não temas, homem muito amado, Pai seja contigo, sê forte, sê forte. E ao falar ele comigo, eu fiquei fortalecido. Talvez, meu irmão, você está com os joelhos bambos, trôpego, sem ânimo. Quem sabe os problemas, as lutas, as dificuldades à sua volta levaram você a ficar desanimado. Quem sabe você tem vindo para a igreja do piloto automático. Quem sabe você tem vindo, mas sem prazer. Você tem vindo, mas à força. E Deus está dizendo: sê forte, meu irmão, sê forte. Ânimo. É hora de retomarmos, irmãos, o melhor daquilo que Deus já fez conosco até hoje, em nome de Jesus. E eu quero concluir.
esse texto que acabamos de ver nos enseja algumas lições. Quem são os verdadeiros inimigos da obra de Deus? Primeiro, aqueles que nós não enxergamos, que estão no andar de cima. A nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes, que estão lutando contra os próprios anjos de Deus, que são ministros de Deus a nosso favor. Segundo, aqueles que ficaram e que estão flertando com o mundo, que amam o mundo, estão na igreja, mas o coração está lá fora, que ainda são chamados povo de Deus, mas já de pendurar suas harpas, já esqueceram das promessas que fizeram para Deus, que Deus já é para eles um rótulo, vago, vazio, mas não tem paixão por Deus mais, não tem brilho nos olhos mais, não tem coração aquecido mais, não tem deleite mais em Deus. Segundo, ou terceiro lugar, o grupo dos desencorajados, que voltaram para Jerusalém. Tem escombros, tem escassez, tem oposição, tem embargo legal. É melhor deixar esse negócio para lá. Vamos cuidar da nossa vida, vamos cuidar das nossas casas, vamos fazer casas apaneladas para nós. Deixa a casa de Deus em ruínas. Em nome de Jesus, irmãos, precisamos ter cuidado para que o desânimo não nos tome. Quais são as armas que nós temos para enfrentar essas lutas todas? Primeiro, queridos, vamos voltar para a palavra. Foi quando Daniel começou a estudar o profeta Jeremias que tudo mudou. Isso tudo é palavra. Vamos escutar Deus pela palavra. Através da palavra vamos buscar a Deus em oração, compreensão das coisas de Deus, discernimento das coisas de Deus. Vamos nos humilhar na presença de Deus. Talvez, pastor, irmãos aqui, nós podíamos conclamar nossa igreja para um jejum, para uma causa específica, para Deus nos humilhar, para botarmos a boca no pó, para repararmos as brechas, para acertarmos a nossa vida com Deus, para nós emendarmos os nossos caminhos, para nós pedirmos discernimento, para nós pedirmos um reavivamento para o coração dos nossos filhos, para Deus levantar uma geração comprometida com Ele, para nós vermos culto após culto, gente se convertendo, pessoas famintas de Deus entrando por essas portas. Clamar a Deus e jejuar, para que nós possamos ver, irmãos, pessoas deixando de amar o mundo, para descobrir a pérola de grande valor, e amar a Jesus, porque Ele é melhor, Ele é suficiente. Que Deus compadeça-se de nós, e que nesta noite, Deus nos toque, para nos colocarmos de pé. Deus toque os nossos lábios, Deus nos toque nos dando força e encorajamento. Agora sim eu peço à igreja para ficar de pé. E agora eu peço à igreja que aqueles que quiserem comigo, por um tempo, nos humilharmos aqui. Se você quiser colocar essa causa diante de Deus comigo aqui, de joelhos no altar, que você saia do seu lugar e venha aqui à frente comigo, em nome de Jesus.
Senhor Deus, Daniel está há mais de 2.500 anos distante de nós. Mas o que ele viveu está exatamente acontecendo hoje, da mesma forma. Os tempos mudaram, mas o nosso coração não. As lutas são as mesmas. A natureza desta batalha é a mesma. Os enfrentamentos são os mesmos. E aqui estamos, Deus, nos humilhando debaixo da Tua onipotente mão, pedindo discernimento espiritual. Tem misericórdia de nós, porque o nosso coração nos engana. Quando aquele povo foi levado para a Babilônia, eles prometeram de que eles não esqueceriam de Jerusalém, e eles se esqueceram. Meu Deus, quantas vezes nós já prometemos a Ti que Te amaríamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso fervor, e de repente, Senhor, coisas foram acontecendo, de repente, Senhor, brilhos outros encheram os nossos olhos, e de repente, Senhor, a paixão acabou, o fervor cessou, a alegria da Tua presença foi embora, a Tua Shekinah foi embora da nossa tenda, e nós nos voltamos cada um para as nossas coisas, e deixamos de buscar-Te em primeiro lugar. Perdoa-nos, Senhor, perdoa o pecado do Teu povo, a negligência, a frieza, a mornidão espiritual. Tem misericórdia de nós, Deus, restaura a nossa sorte, sopra sobre nós o Teu sopro, aquece de novo o nosso coração. Precisamos de um toque Teu nesta noite. Toca, Senhor, a nossa vida. Às vezes prostrados estamos, desanimados, sem vigor espiritual, sem alento espiritual. Põe-nos de pé, Senhor, em nome de Jesus. Põe-nos de pé. Toca os nossos lábios, Senhor, que haja coragem, que haja unção, que haja virtude do Espírito Santo em nossa vida, que esta igreja seja uma agência de proclamação do Teu nome, com vigor, com entusiasmo. Levanta uma geração cheia do Espírito Santo, Senhor. Toca os nossos lábios, encoraja o Teu povo, Senhor, encoraja, anima o Teu povo, toca-nos com o Teu poder, sopra sobre nós um alento de vida nesta noite, traz glória ao Teu próprio nome, e restaura a nossa alma, e restaura a nossa sorte, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Aleluia, amém.